Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, eu respondendo a um comentário que fizeram na internet, eu vou falar para vocês exatamente qual é a minha opinião sobre a questão do Irã e da questão que levantaram no canal sobre o Irã matar homossexuais e matar mulheres. O questionamento foi: como é que vocês podem defender um país que mata homossexuais e que mata as mulheres e persegue pessoas que são diferentes e que são de minoria? Eu me fiz essa pergunta e depois também eu comecei a responder esse questionamento. Mas antes eu queria falar para você o seguinte: a gente não está defendendo o Irã pelos assassinatos que ele fez contra os homossexuais. Eu não defendi o Irã pela perseguição que tem às mulheres, ou pela religião que possui, ou pelos dogmas, doutrinas que sempre faz. Lá no Irã, eles matam homossexuais enforcados. E lá no Irã, eles acham que o homossexual é pecado e tem que morrer, ou apedrejamento, ou eles jogam a pessoa de um prédio, ou enforcam as pessoas. Então, em primeiro lugar, em nenhum momento eu disse que eu sou a favor disso, que lá no Irã se pratica. Não só lá no Irã se pratica, como na Indonésia se pratica também na Coreia do Norte. A pergunta que eu quero fazer é só lá no Irã que fazem isto? Se for só lá no Irã, a pergunta: os Estados Unidos está querendo bombardear o Irã por conta disso? Por conta dos homossexuais que matam? Por conta das mulheres que matam? Se for por causa disso, por que os Estados Unidos não invade a Coreia do Norte, que tem matado milhares de pessoas, ou de fome, ou de perseguição, de cárcere, de tortura? Fazem isso o tempo todo. O Donald Trump foi lá na Coreia do Norte e deu as mãos para o Kim Jong-un, dizendo que ele era um grande líder. Não tem mais, não é só isso não. Por que os Estados Unidos não fazem alguma coisa para o Afeganistão, para as pessoas do Afeganistão, que estão sofrendo até hoje com a invasão que eles estiveram lá? Se você não sabe, mas lá no Afeganistão, os homens de lá, existe uma prática que a religião também permite, que eles peguem garotos de 10 anos, 9 anos, vistam um garoto de mulher e o garoto agora vai ser a menina da casa deles, dançando para eles e fazendo orgias com eles. Isso aí é permitido e lá está cheio de soldados americanos. Por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem também uma guerra por lá? Outra coisa, não é só isso. Lá no Sudão, milhares de pessoas são mortas por ano por conta de diamantes, países africanos, um enfrentando o outro, por causa de mazelas e problemas, tanto religiosos como civis. É uma morte no mundo todo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a minha defesa aqui em nenhum momento foi sobre as práticas que o Irã faz, sobre pensamento religioso retrógrado. Aliás, se nem no Brasil eu concordo com isso, imagine concordar com o Irã cometendo isso. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Em uma entrevista para uma revista brasileira, Mohamed Zarif, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse o seguinte: nós fazemos o que a lei diz. E a lei do Irã não tolera o homossexualismo. A lei do Irã diz que ele tem que ser morto. Essas mesmas leis foram implantadas em muitos países. Leis antigas que foram isso. Mas no tempo de Jesus, a lei também era do mesmo jeito. A lei dizia para matar as mulheres adúlteras. E se um homem dormisse com outro homem, segundo a lei judaica, também era apedrejado até a morte. Ou seja, isso está lá na lei. Isso está na Bíblia. Se você não sabe, está no livro de Levítico. A pergunta: por que você que é cristão hoje não cumpre aquelas palavras que está lá em Levítico, que diz: se um homem se deitar com outro homem, serão punidos de morte, serão apedrejados até a morte. E aquela mulher que adulterar também será apedrejada. Isso está lá na Bíblia. A pergunta é: por que nós mudamos de prática? Por que a gente não pratica mais isso? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo sobre a égide de Jesus Cristo, sobre o manto sagrado de Jesus que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso, as palavras de Cristo falam: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e orai por quem vos persegue. Jesus desautorizou esse tipo de prática que quer matar as pessoas por conta de elas fazerem algo que a gente considera errado. Jesus mesmo disse: João, não coloque peso sobre os samaritanos que o João queria matar. Ele disse: Senhor, não quer que eu mande descer fogo do céu e queimar eles todos? Jesus disse: João, tanto tempo eu tenho estado contigo e tu não sabes de que espírito eu sou. Você não é melhor do que eles para querer que eles morram. Então nós, cristãos de hoje, vivemos sobre o manto do amor, o sacrifício de Cristo. Nós somos pecadores e carecidos estamos da glória de Deus. Então não aceito, não aceitei em nenhum momento as práticas que o Irã faz quanto à sua religião, quanto à sua lei idiota, contra a sua lei maldita, que criminaliza e que mata os homossexuais lá no Irã, assim como persegue as mulheres, acham-se donos das mulheres, os homens fazem assim. Agora eu queria alertar vocês por uma coisa: de 2011 a 2018, 4.422 homossexuais foram mortos somente aqui no Brasil. Vou repetir: 4.422 mortos aqui no Brasil. E no ano de 2019 já tivemos, entre apenas 3 meses, janeiro, fevereiro e março, até o final de março, 141 homossexuais mortos, assassinados por homofobia, por ódio aos homossexuais. Então isso é aqui no Brasil. Ou seja, segundo o relatório da ONU, nós somos o país que mais mata homossexual no mundo. Para vocês terem uma ideia, mesmo que o Irã faça isso, nós ainda ganhamos do Irã na questão de número de matar. Não que eu esteja dizendo que o número das pessoas que morre lá seja inferior, eu queira aqui me justificar por conta de número. Não tanto faz quantos morrem lá, quantos morrem aqui. É injustiça do mesmo jeito, é pensamento intolerante do mesmo jeito, é pensamento radical, pensamento lunático e fascista, não é? E principalmente fanático. O fanatismo acaba com qualquer coisa. Agora, eu não posso dizer o seguinte: por conta de que matam-se homossexuais no Irã, que eu tenho que aprovar ou dizer que está ok para o governo americano matar não só homossexuais, como matar crianças, matar mulheres, matar senhores e matar a população toda. Porque é isso que uma guerra pode levar. Matar como eles mataram em Hiroshima e Nagasaki. Em 1 hora apenas mataram cerca de 300 mil pessoas com as bombas atômicas. E eu pergunto, qual foi o único país do mundo que soltou bomba atômica em outro país, senão os Estados Unidos? Não podemos justificar o ataque americano no Irã referente à morte de pessoas que foram lá também. Eles têm uma mente religiosa errada, eles têm uma mente religiosa fanática, mas tem muita gente inocente. Muitas mulheres, muitas crianças e pessoas que jamais praticariam tal ato. Eu pergunto, por atos de outros, merece pagar o país todo? É a pergunta. Então, nós podemos questionar o mundo todo por conta disso. Aliás, esse mesmo ministro das Relações Exteriores do Irã, o Mohammad Zarif, ele disse a seguinte frase: nós desprezamos os direitos das minorias, porque nós queremos que a maioria tenha a palavra. Nós governamos para a maioria e as minorias têm que se adequar às maiorias. Parece muito com uma pessoa que talvez você tenha votado. Preste atenção agora no que eu vou colocar aqui para você ouvir. Moreno, coloca a caixinha aqui para mim, por favor. Presta atenção nessa frase. Essa frase talvez é da pessoa que você ame, pode deixar ela aí mesmo. Você ame, acha o máximo, mas eu quero que você escute. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu quero que você escute isso aqui.
ouviu aí as palavras de Jair Bolsonaro na sua campanha. Ele falou exatamente as mesmas palavras que Mohamed Zarif, ministro das Relações Exteriores, defendendo a morte dos homossexuais. Ele disse: nós governamos para a maioria, a lei é para proteger as maiorias, e que se as minorias não se adequarem, ou elas somem, ou elas simplesmente obedecem. Foi o que o Bolsonaro disse. Nós temos que fazer lei para a maioria, as minorias têm que se adequar ou desaparecerem. Ou seja, o que significa desaparecer? Como que alguém pode desaparecer se não for morta? Então essas mesmas práticas do Bolsonaro são as mesmas práticas de Mohamed Zarif. Só que aqui nós temos uma democracia, aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal, aqui nós temos um Congresso Nacional que não deixa o Bolsonaro fazer todas as loucuras e os ódios que ele queria implantar no Brasil. Ou você tem dúvida de que se ele pudesse ter o poder absoluto, ele já não tinha colocado nós, que somos de canais progressistas, e todos os que ele chama de petista, e todo o que ele chama de comunista, todos aqueles atores que ele considera, não é, que são ateus, ou que não fazem o que ele faz, ou seja, o que ele faz é ridículo, ele já teria colocado todo mundo no paredão e teria metralhado todo mundo sem sombra de dúvida. Se você querer justificar o ataque dos Estados Unidos no Irã, então nós temos que fazer isso para todo mundo.